Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. A conversa de hoje é com Wander Giordano, advogado, administrador de empresas, com MBA em gestão pelo IBMEC do Rio de Janeiro, vice-presidente institucional e de compliance do Grupo Multiplan. Ele é membro do Conselho da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, membro do Conselho Consultivo da AMB Lab, que é o Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação de Magistrados Brasileiros, é também vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio e é embaixador da Cidade das Artes do Rio de Janeiro, membro da Abrasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, da ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais, do IRELOGCOV, Instituto de Relações Governamentais. Wander, são tantas posições, né? Mas o mais importante, eu acho disso tudo, que é um apaixonado pelo Rio de Janeiro. E André, não tem como não ser, né? Assim, e aí eu falo como paulistano, né? Embora eu já tenha o título aqui de cidadão carioca, do Rio, eu ia citar exatamente. isso, né? Então é um prazer, né? E eu costumo traçar uma visão, né? Que em São Paulo nós não conseguimos nunca ver o horizonte, porque você sempre tem uma barreira na frente, você tem um prédio, uma construção, e você vê uma cidade muito preto, branca e cinza. Aqui no Rio de Janeiro eu consigo ver as cores, né, as cores da natureza, e eu consigo ver o horizonte. E toda vez que você vê o horizonte, para você planejar, para você sonhar, para você imaginar, é sempre muito mais inspirador. Então, a arquitetura do Rio, a natureza, né, exuberante do Rio de Janeiro, as praias, né, essa combinação, né, do morro, do verde e das próprias comunidades, né, muitas vezes, você já vê como parte integrante disso, né? E dependendo de onde você está no Rio, você ainda tem o Cristo, você ainda tem ali o Pão de Açúcar, então é realmente incrível, então não tem como as pessoas não se apaixonarem pelo Rio de Janeiro. Puxa, adorei essa sua colocação, é verdade, né? O Rio tem dias como hoje, né? Passou o dia inteiro com o céu azul, né? Exuberante, maravilhoso. E eu queria que você contasse então um pouco dessa sua trajetória profissional. Andréia, é uma trajetória, assim, eu diria, incomum, porque se você me perguntasse como é que você veio parar aqui, eu não saberia dizer, até porque eu venho de uma infância de periferia de São Paulo, né? Então, quando você mora numa periferia, né, de qualquer cidade, você não consegue sonhar grande porque você não sabe o que é o grande. Então, como você faz, né, você constrói sonhos, né, baseado em limitações, às vezes geográficas, ou da própria humildade, né, que as pessoas geralmente têm, né, nas periferias. Mas duas coisas engraçadas assim, da minha infância e que elas me ajudaram muito ao longo da minha carreira, era o seguinte: na impossibilidade de você ter ali os carrinhos, os brinquedos que você gostaria de ter, você criava muito desses brinquedos, né? Então, genial isso. Para mim, mesmo quando eu construí um carrinho de madeira pequeno, para mim, na minha imaginação, na minha criatividade, aquilo era o carro mais bonito que eu já tinha visto, era a cor mais reluzente que eu já tinha percebido de um carro. O motor dele era de um som incrível, né? E ele conseguia percorrer caminhos assim que eu não saberia dizer qual carro percorreriam aqueles caminhos com tanta dificuldade, mas obviamente que eu estava falando de um espaço de talvez 2 metros quadrados, né? Então a fantasia e a criatividade assim sempre me acompanhou na minha carreira. Eu costumo sempre usar como se fosse uma muleta, né, para o dia a dia, para os desafios do dia a dia, né? Porque nós diuturnamente, né, temos muitos pela frente, né? E às vezes você precisa emprestar um pouco da fantasia, você precisa emprestar um pouco dessa criatividade até para passar, né, pelos momentos mais duros e mais difíceis. Então eu empresto.
essas boas recordações, a memória afetiva e essas criatividades que a criança é muito capaz de produzir para, às vezes, enfrentar situações bem complexas, né, do dia a dia. E segundo, quando você, né, aprende, né, e construindo os sonhos dentro da dimensão da sua vida, né, de uma dimensão progressiva, isso também se torna tudo mais lúdico, né, se torna muito mais consolidado. O segundo ponto que eu destacaria nessa trajetória foi eu ter trabalhado numa companhia aérea, a Varig, na época, né, que era uma empresa referência em serviços de bordo no mundo. Ela era líder, né? As pessoas, aliás, ela era tão referência que as pessoas que viajavam, por exemplo, à Europa e tinham algum problema, eles iam na loja da Varig, não iam exatamente no consulado, né? Exatamente. Então, para você se tornar número 1 do mundo, né, em qualquer, seja no esporte, ou numa atividade profissional, ou em algum hobby, né, você tem que ter uma dedicação muito. Então, pelo fato de ser o primeiro emprego, né, que eu comecei ali aos 18 anos, aquilo me deu uma dimensão do mundo. Então, aquele sonho que era restrito na infância, ele passa a ter uma dispersão, né, ele passa a entrar num contexto maior. E o terceiro ponto que eu destacaria, e tudo isso que eu estou dizendo, ele é incomum a qualquer classe social ou qualquer estudo que uma pessoa faça, é a gentileza. Eu diria que assim, se as pessoas forem gentis umas com as outras, elas serão melhores do que mais de 50% dos seus concorrentes, seja em qual campo, seja profissional, pessoal, ou onde ela quer que se enquadre. Então, a gentileza, né, você tratar com respeito as pessoas, você se colocar no lugar das pessoas, eu acho que isso sempre também ajudou a lapidar essa trajetória profissional. Ademais, a vivência, né? Experiências, você vai passando por desafios, você entende que é sempre eu diria que é uma escada rolante que desce e você está no sentido contrário, tentando subir. Se você para, ela te joga para trás. Se você não anda muito, você não sai do lugar. Então você tem que se esforçar mais sempre para alcançar o próximo degrau. Então essa dinâmica, né, toda, eu diria que com conhecimentos técnicos, né, ou do direito, ou da administração, ou do MBA, mas a experiência de vida foram fundamentais para eu chegar aqui e estar numa companhia brilhante, que assim, realmente encorajadora, né, em termos de desafios profissionais, trabalha com tendência e trabalha com o ser humano, né? O que move a companhia, o que move a Multiplan, as tendências, etc., se vai para cá ou lá, são os clientes, são as pessoas, são as demandas, né, dessas pessoas que movem a companhia. Nossa, você falou pontos aí sensacionais, adorei essa comparação da escada rolante, muito bom, vou ter isso em mente para a vida, muito bacana. E qual é a sua visão, então, exatamente para o setor de shopping centers, né? O que ainda é o principal negócio da Multiplan, não é isso? Sim, sem dúvida, né? A companhia também desenvolve projetos imobiliários, hoje, inclusive, um dos maiores investimentos no Rio Grande do Sul, né, com um valor geral de vendas, né, um projeto imobiliário, um bairro planejado, que é o Golden Lake, aí em torno de 4 bilhões de reais, um projeto belíssimo, um conceito de moradia moderno, único no Rio Grande do Sul. Está próximo ao Barra Shopping Sul, um dos shoppings da companhia, e certamente, juntamente, né, com o Barra Shopping Sul, é um vetor de transformação da cidade de Porto Alegre para aquele eixo, né? Agora, o negócio da companhia, né, são shoppings, né? A companhia possui 20 shoppings no Brasil. Esses 20 shoppings geram em torno aí de 100 mil empregos, né? No Rio de Janeiro são 5 shoppings, né? Além do Barra Shopping, né, que todo mundo conhece, é eleito uma marca dos cariocas, marca preferida dos cariocas, né, nesse segmento há muitos anos, né? Tem a memória das pessoas, não só pela pista de patinação no gelo, né? Já passou por lá o Circo de Solé, né?
mas a música das frenéticas, né, de Dancing Days, né, da novela da época. Com certeza. Né? E mudou aquele entorno todo, muito, né? Impressionante muito, isso. Naquela época, e o Dr. Pérez, né, é o fundador da companhia. Hoje ela é presidida pelo Eduardo Pérez, está fazendo um brilhante trabalho à frente da companhia, sem dúvidas. Era um areal a Barra, né? Não tinha nada, tanto é que ela era BR, não tinha nem o nome de Avenida das Américas, né? E todo aquele entorno ele foi sendo transformado a partir do Barra Shopping. Você tinha o Carrefour lá, mas com a chegada do Barra Shopping realmente foi transformador. Lembrando, né, que seguindo a lei da física, né, você aumenta a massa, você aumenta a força de atração. Então, como Barra, né, é uma concentração de massa, né, em termos de operação, é muito significativa, né? Isso acaba atraindo o desenvolvimento, atraindo as pessoas. E vou destacar, André, uma curiosidade, e vou exemplificar com o Parque Jacarepaguá, que também é um outro shopping da companhia, além do Parque Shopping Campo Grande e do New York City Center e o Village Mall. Mas o Jacarepaguá, que foi inaugurado em novembro de 2021, ainda ali no término da pandemia, mas ele foi construído durante a pandemia, o Parque Jacarepaguá. E havia uma desconfiança enorme, primeiro, do futuro, né, do varejo físico. Né? Será que as pessoas vão se relacionar ainda, vão querer ir a um shopping? Não, agora o e-commerce vai dominar e as pessoas vão ficar em casa lá, procurando as melhores ofertas. Mas na essência do ser humano, o ser humano é essencialmente gregário. Senão ele tinha ficado nas cavernas, senão ele tinha ficado na zona rural, não tinha ido para a zona urbana. Né? Então, o shopping ele se consolidou muito mais na pós-pandemia. Hoje o movimento é muito maior do que o período pré-pandemia, só fazendo um comparativo. Mas voltando ao caso do Jacarepaguá, Andréia, o Jacarepaguá, se você pegar, né, hoje aquele entorno, uma fotografia de 5 anos atrás e tirar uma outra fotografia daqui a 5 ou 10 anos, você vai ver um movimento semelhante ao que aconteceu no Barra Shopping. O Barra Shopping já fez 42 anos, né? E o que acontece? O crescimento do entorno de um shopping, né, é um crescimento ordenado e não é uma questão de renda, né? Tem a ver porque ele é um ambiente controlado e você acaba exportando muitos conceitos ligados à cidadania, a comportamento, à arte, à cultura. Então esse tipo de ambiente, né, ele exporta para o seu entorno esse tipo de conceito. E vamos lembrar que Jacarepaguá, naquele ano, foi o principal empreendimento construído no estado do Rio de Janeiro que tenha gerado 4.800 empregos diretos. Vamos lembrar que boa parte desses 4.800 empregos, eles são dos jovens. Jovem ali de 18 anos é o primeiro emprego, porque a indústria às vezes precisa de uma pré-qualificação. Ali não é subemprego, mas ele consegue entrar diretamente no mercado de trabalho. Então, quando você coloca 4.800 empregos, vamos dizer que num raio de 4 quilômetros, ali 80% desses empregos, você passa a desonerar o sistema público de saúde, desonerar o sistema público de educação, porque você injetou renda. Então, isso vai provocando uma melhoria. Então, vamos dizer que o indivíduo A vai pintar a casa, o indivíduo B vai pintar a fachada da casa, o indivíduo C, e você começa um espiral de desenvolvimento nesse entorno. E os equipamentos públicos começam também, né, a ter uma conexão maior com esse equipamento shopping center. Então, vou dar um exemplo da escola General Cambert, que fica bem próximo ao shopping, que nós fizemos várias melhorias nela, melhoramos todo o conceito ali da escola, foi criada uma horta, né, para as crianças, né, que estudam lá. Então, esse tipo de interação, também melhoria nos postos de saúde, né, 2 postos de saúde públicos que tem lá, no viário, na semaforização, no ponto de ônibus, enfim. Então você começa, né, a exportar
esse tipo de melhoria para a sociedade. Aquilo é uma retribuição à sociedade que tão bem acolhe. Hoje, se você for lá em Campo Grande, onde tem o Parque Shopping Campo Grande, por exemplo, e comentar com a população, eles abraçam o shopping. Orgulho, né? Eles têm orgulho, porque aquilo é uma construção digna, é uma construção assim acolhedora, e são espaços democráticos. No shopping, né, entram as pessoas, elas têm conforto, têm comodidade, etc. Tem os banheiros, né, dos shoppings, ele tem um dogma lá na empresa, ele tem que ser melhor que o de casa. Ele tem que ser assim muito acolhedor. No Parque Shopping Jacarepaguá é comum ver as pessoas fazendo selfie dentro do banheiro, obviamente respeitado ali as privacidades, de tão bacana, né, que é. E sempre tem uma exposição. Outro dia tinha uma exposição de dinossauro, outro dia tinha uma exposição de animais marinhos, tem uma pista de patinação no gelo muito lúdica, e as pessoas precisam disso. Numa sociedade, às vezes, tão carente de equipamentos públicos, veja os idosos, né? É comum ver idosos caminhando nos corredores dos shoppings em dia comum, para o lazer do cotidiano, porque nas calçadas, é impossível andar nas calçadas em face da irregularidade do piso. Ergometricamente, os pisos dos shoppings são muito planos, muito acentuados, o que facilita isso. E sem contar, obviamente, na questão da segurança. Segurança, exatamente. E aí é um grande diferencial. E aqui abro um parênteses, né, para chamar a atenção da preocupação que nós temos hoje com a percepção da falta de segurança. Não vamos falar do dado concreto, mas tiveram, né, uma sequência de episódios no Rio de Janeiro que isso, né, dado que hoje as mídias sociais facilmente sempre tem alguém filmando, sempre tem uma câmera aberta, sempre tem ali, né, um compartilhamento massivo das coisas, isso não é positivo para a imagem do Rio de Janeiro. Então eu acho que todo o esforço, né, do município, do estado, da população, do governo federal, né, em dar uma atenção para o problema da segurança, da falta, né, de segurança, ou da percepção da falta de segurança no Rio de Janeiro, hoje é muito importante. É fundamental. Acho que as pessoas elas vão muito ao shopping porque elas se sentem seguras, né? Dentro do shopping center é um ambiente controlado, né? Então isso é sensacional. E você acha que o setor de shoppings vai continuar crescendo no Rio? Sim. Ainda tem muito espaço. Sim. Eu vou dar um dado aqui do Brasil, né? De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a ABRAS, nós temos 639 shoppings associados. No mercado americano são 10 mil shopping centers, 10 mil. Então eu diria que assim, tem muito espaço. Tem muito mercado ainda. Claro que tem projetos diferentes, de dimensão maior, né, de dimensão menor. Você tem cidades ou centros regionais que não estão abastecidos, etc. Mas isso é da cultura já do brasileiro, né? Diferentemente do modelo de shopping, né, dos malls americanos, que foram muito focados em sales, em vendas, né? Os shoppings no Brasil, eles por ter essa integração com a sociedade, com o seu entorno, né, passaram um conceito diferente. Hoje, muito mais ligado à arte, à cultura, ao lazer, né? entretenimento, gastronomia, serviço e também comércio. Então, essa dinâmica, né, de resolva a sua vida em um só lugar, que contribui, inclusive, André, para a redução da mobilidade urbana. Então, ao invés de você pegar o carro, e hoje o trânsito é caótico. Problema. Eu mesmo demorei 50 minutos para vir da Barra até Copacabana. Então, ao invés de você parar o seu veículo, né, e ir à farmácia, depois você pega o veículo, aí você vai cortar o cabelo, volta para ir ao banco, vai à academia de ginástica. Então, ao invés de você promover esse deslocamento urbano, você vai parar em um só lugar e você tende a resolver a sua vida. Inclusive com centros médicos, né? O Barra Shopping, por exemplo, possui o primeiro centro médico dentro de um shopping center. Isso reconhecido, né, pela Associação
internacional ousado, né? de shopping centers, né? Que reconhece como dentro de um mix, né, que compõe, né, o sortimento de atrações que tem no shopping. O primeiro centro médico dentro de um shopping foi do Barra Shopping. Realmente é pioneiro, realmente é o Brasil, um brasileiro, né, uma família, a família Pérez ali, exportando, né, conceitos inovadores, tecnologias para o mundo. A gente tem um pouco da síndrome do cachorro vira-lata, né, André? Que às vezes a gente acha que tudo que a gente faz é feinho, não é bom, etc. Não, a gente tem muita coisa boa para compartilhar, para exportar. Não é só a alegria, não é só o samba, não é só o futebol. Nós temos profissionais de muito talento na área médica, na área de engenharia, grandes executivos de empresas. Enfim, então eu acho que nós temos que nos valorizar mais, porque a gente tem muita coisa, muita técnica, né? Veja o agronegócio no Brasil pujante, né? Com produções realmente recordes e eficientes, né? A melhora da eficiência da produção no setor da agricultura, né? No Brasil, no setor de mineração também, enfim, a cada ano. Então, eu acho que a gente tem que se valorizar um pouco mais. Na sua opinião, o consumidor ele mudou de comportamento, ele está constantemente mudando o comportamento e como é que vocês conseguem observar isso para se adaptar? É a natureza humana, né? Nós somos diuturnamente inquietos, né? Primeiro que eu acho que todo mundo passa a vida sempre buscando algo e que não exatamente talvez vai chegar ao final dela e saber o que você estava procurando, mas a gente tem que sempre estar procurando. É como sonhar. Você sempre tem que ter um sonho à sua frente. Você sempre tem que ter um objetivo à sua frente. Porque se essas coisas se vão na sua vida, assim, elas passam a não fazer mais sentido. Mais sentido. Então, a moda, né? Primeiro que a moda te provoca a modificar o seu comportamento, né, de uso ou de consumo por estação. Nós temos 4 estações do ano, então se a vitrine hoje ela está expondo, né, uma moda verão, no meio do ano ela não vai poder estar expondo moda verão, ela vai ter que estar expondo a moda inverno. Então isso já é uma provocação natural a você ir acompanhando tendência. No hemisfério norte, né, que eles estão 6 estações, uma estação contrária à nossa, então se é verão, lá é inverno, estão 6 meses à frente, em termos de tendência, então tem que sempre estar olhando também o que está acontecendo lá. A tendência que vem da Ásia, né? Então os lugares, ou da Europa, França, Itália, entender o que está projetando em termos de cor, de combinação, tudo isso faz parte desse ecossistema, né? Que é extremamente encantador, porque ele estimula, né, os nossos sentidos, não é só visual, né, mas também das pessoas se perceberem, né, das pessoas se sentirem felizes. Então, o negócio da empresa, né, dito até pelo Dr. Pérez, que é dar prazer às pessoas. Esse é o negócio, não é o varejo é aquilo que a gente vê fisicamente, né? Mas é o cuidado com o ser humano, né? O cuidado com as pessoas, com os clientes, isso é o que nos move dia a dia. E no fim, respondendo a tua pergunta, André, quem define o que será o shopping, como será, são os clientes, são as pessoas. São as tendências que o consumo, né? Ou o desejo das pessoas vai se movendo no tempo. E hoje tem muita tecnologia, né, para ver quantos visitantes por minuto, em que horário tem o maior fluxo. Vocês têm uma coisa incrível, né, que faz essa medição para poder até ter essa percepção do que está mudando e da onde o cliente está mais interessado e menos. Vocês usam muito tecnologia. Tem muitas ferramentas de BI, né, de inteligência de negócios, ou CRMs, né, que é Customer Relationship Management, que são ferramentas ligadas ao relacionamento, né, fidelização de clientes, etc. Tem mapas de calor, né, as próprias empresas de cartão de crédito ou de telefonia, né, esse movimento todo, isso vai te produzindo dados, né?
Então, no shopping, os corredores, eles sim são medidos por fluxo, entrada de pessoas são medidas, o tipo, né, de pessoas ou a combinação, o mix, né, que aquelas pessoas que frequentam, por exemplo, o Village, né, não necessariamente vai ser igual à combinação, ao sortimento das pessoas que vão no New York City Center, entendeu? Eles têm características diferentes. Mas, de novo, são elas que vão, né, determinando isso. E hoje a companhia, né, já há algum tempo, desenvolveu um super aplicativo, o Multi, né? Então, o Multi hoje, inclusive recentemente, esteve entre um dos aplicativos mais baixados aí no final do ano, né? Então, as pessoas passaram a procurar o Multi, porque você vai encontrar ali promoções, você pode fazer a reserva de um restaurante, se eventualmente alguém quiser fazer alguma compra, tem todo, né, aquele ecossistema ali da loja, né, para ter um contato. O foco não é um marketplace, não é isso, é mais um facilitador, né, para os clientes. É como se você pudesse colocar na palma da mão, né, todo aquilo que você vê realmente, né, ali ao vivo dentro de um shopping. E, por último, né, uma ideia assim, pioneira desenvolvida ali pela companhia, que é o Free Flow, né, que é uma maneira hoje de você passar com o seu veículo diretamente entrar no shopping, você não ter mais nenhuma barreira, nenhuma cancela, né? Então você baixa, né, cadastra a placa do veículo no aplicativo e você ali, para quem tem essa facilidade, né, tem um desconto maior do estacionamento, você cadastra o seu cartão de crédito, embora, né, os tradicionais, sem parar, etc., vão funcionar como meio de pagamento e, obviamente, também quem quiser no sistema tradicional e pagar lá o comprovantezinho na máquina também vai ter a opção, enfim, nós não obrigamos nada, as pessoas vão escolher a modalidade. Mas hoje, pela facilidade, pela comodidade, né, e o conforto, o Free Flow está sendo muito bem aceito, as pessoas estão fazendo uma adesão enorme, né, esse conceito de que você passa agora sem nenhuma barreira, porque às vezes a cancela, a leitura não dava certo, aí você dava uma ré, depois você ia para frente, voltava para trás, aquilo às vezes causava trânsito ou um transtorno momentâneo ali. Hoje tem mais essa facilidade, inclusive. E quais são os critérios para desenvolver um novo negócio que a companhia tem? Então, quando ela vai pensar num novo empreendimento, né, das diferentes áreas que a Multiplan atua? André, é relativo porque você depende muito do momento econômico, né, que vive o país, que atravessa o país, né, da estabilidade jurídica, né, que aquele período traz para que você faça novos investimentos, bons terrenos, né, boas áreas, né, na dimensão e no cuidado, no carinho dos projetos que a empresa gosta de desenvolver, eles são mais raros, né? Então você precisa sempre avaliar muito bem. Avaliar onde tem a carência, né, de equipamentos, né, que possuam toda essa qualidade que a Multiplan gosta. A Multiplan sempre prezou pela qualidade dos seus equipamentos, né? É realmente assim uma empresa artística, né, que ela vai lapidando cada um desses projetos, sempre baseado muito na percepção, né, na vontade das pessoas, né, nunca descuidando do lado humano, né, dessa relação que tem. Então, são vários fatores que orientam, né, onde você vai. Eu vou dar um exemplo, né? Em dezembro, no final de dezembro, teve a medida do PERSE, né, que o PERSE foi um programa que foi ali votado, depois voltou para o Congresso, votaram de novo, que era uma ajuda, né, às empresas que durante a pandemia ficaram fechadas. E vamos lembrar, bares, restaurantes, os hotéis, shoppings, né, o shopping. Embora o shopping ele indevidamente não entrou no PERSE, deveria ter entrado. Até porque o shopping, né, ele acabou servindo de um grande financiador, não, um mantenedor dessa estrutura. À época da pandemia, só a Multiplan
em isenção de aluguel, não foi postergar ou parcelar, em isenção de aluguel, foi mais de 1,4 bilhão para ajudar o lojista. Para ajudar. O lojista porque não quebrar. Se cobrasse, ele poderia quebrar e, obviamente, seria assim, um desastre, né, numa cadeia. Vamos lembrar, só no nosso ecossistema são 100 mil trabalhadores. Imagina, né? Quantos Então, empregos com essa medida foram garantidos pela Multiplan. Exatamente. E agora teve uma medida, né, uma MP do governo federal acabando com o PERSE a partir do dia 1º de maio. Né? É verdade, tá? 1º de maio. 1º de maio e quando era uma medida até 2027, né? Exato. Mas hoje teve uma reunião, hoje dia 5 de março, teve uma reunião do presidente Lira com as lideranças, né, inclusive dos partidos de oposição e de partidos do governo, com o ministro Haddad, e aí houve ali um entendimento, né, pelo que eu pude saber há pouco, que vão rediscutir, mas por projeto de lei. Isso dá tempo para que tenha um diálogo com os setores produtivos. Vamos lembrar que muitas pessoas fazem os seus planejamentos em setembro ou outubro e eles compraram, importaram, fizeram todo um planejamento pensando naquilo. Né? Utilizando a lei. Né? Tem uma percepção de que aumentaram os casos de fraude, empresas que usaram indevidamente os recursos do PERSE. Acredito que possa ter ocorrido, mas que punam essas empresas, né, devidamente e que, obviamente, não compromete o programa. É como o Bolsa Família. Já li relatos na imprensa, né, de fraudes também no programa Bolsa Família, mas não foi por isso que acabou o programa Bolsa Família. Né? O programa por isso. Eu acho que tem que reparar, sim, se tem ali distorções e incorreções, mas não pode tirar o benefício legítimo, né, de quem à época assim, sofreu e não pôde trabalhar e continuou pagando ali os impostos. Não, e principalmente as pessoas fizeram seus planejamentos, né, das empresas em cima de uma lei que tinha sido aprovada. Né? É isso. Essa insegurança jurídica muitas vezes afasta investimentos, né? Não só de investimentos estrangeiros, como investimentos nacionais também. Então, nós precisamos ter uma previsibilidade maior, ter uma segurança, né, que as coisas... De novo, o grande programa social se chama emprego, né? E a iniciativa privada, né, ela tem essa vocação. Óbvio que os lucros fazem parte, né, do negócio, legitimamente, né? Ter lucro não é algo ilegítimo, é fruto, sim, de um esforço, de uma dedicação. Hoje, né, num mundo assim tão empreendedor, né, eu vejo tantos jovens, né, criando ali, principalmente em redes sociais, né, ali o seu próprio negócio, empreendendo. Então, eu acho que esse espírito de liberdade de empreender, né, com menos interferência no dia a dia, de regras que burocratizam e atrapalham esse desenvolvimento e essa geração de emprego, eu acho que isso dá um norte melhor para muitas das carências e necessidades que esse país tem. A maior responsabilidade social, acho que da empresa é manter a empregabilidade, né? Quantas famílias vocês ajudam e apoiam e mantêm, né? Impressionante isso. Com relação a essa parte toda de sustentabilidade, responsabilidade social, como é que isso tem pautado as operações da Multiplan? André, eu costumo dizer que isso é uma questão cultural. Embora a academia, né, nos últimos anos, tenha trazido a sigla ESG, né, de desenvolvimento ligado ao meio ambiente, né, o social e a governança, eu acho que você tem que ser isso porque você é. Não é porque agora tem um clichê, tem uma rotulagem, né? E a Multiplan é isso. Aliás, a Multiplan faz 50 anos esse ano. Entendeu? Então, o Eduardo Pérez, né, o nosso presidente, ele projeta a empresa para os próximos 50 anos. E essa questão, né, do entorno que eu destaquei em relação à saúde, à educação, né, do nosso entorno, sempre esteve ligada à empresa. Então, o Village Mall, por exemplo, é o primeiro shopping na América Latina a ser 100%, toda a energia consumida lá dentro do shopping é abastecida por energia limpa. É uma planta, né, que foi montada numa fazenda em Minas Gerais, em parceria com a EDP, solar de placas solares,
e aquela energia gerada ela abastece o Village Mall. A sede da Multiplan também é abastecida 100% por energia limpa, agora numa planta que foi montada em Pati de Alferes, né, aqui no interior do Rio de Janeiro. Nós temos um projeto muito bacana, André, de escolarização dos colaboradores, né? Já foram mais de 600, né, de pessoas que muitas vezes não tiveram condição de estudar ou de se alfabetizar. E eles saem formados, com diplomas, inclusive reconhecidos por médicos. Isso é sempre um motivo de alegria, sabe? Você vê as pessoas ali, né, vencendo, né, os seus desafios e conseguir, né, depois ter esse contato, né, de escola com a escola, e que por um tempo na vida elas não tiveram essa condição, e hoje a empresa poder, né, proporcionar isso a todo o seu ecossistema, as terceirizadas, a funcionários de lojistas que se inscrevem nesses programas. Ele começou ali em 2006 no Barra Shopping, e hoje é um programa que caminha para estar em toda a companhia. Nossa, Então, muito na bom saber parte de doação, por exemplo, de sangue, todo ano, André, nós fazemos campanhas assim para colheita, né, de sangue. Os bancos de sangue sempre nos pedem, né? Tem agora uma questão de biometria, né? Um projeto aí do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que as pessoas façam o cadastramento por conta das eleições, está ligado aqui ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, um projeto muito bacana também ligado às mulheres. No pós-pandemia, André, nós vimos casos crescentes de violência contra a mulher, da violência doméstica, né? E uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a OAB, né, através de uma juíza do Fórum da Barra, a doutora Cíntia, que liderou todo esse projeto, aliás, uma ideia brilhante dela, foi criar um espaço no New York City Center, que é o espaço da mulher. Então, lá a mulher pode fazer uma denúncia, né, de que ela está sendo vítima de abuso ou de algum tipo de violência, porque às vezes o ambiente da delegacia ou do fórum é hostil, ela não se sente bem, e às vezes tem alguém monitorando ela. Então ele sabe que ali no shopping ela vai encontrar um ambiente seguro, são curadores da OAB, né, que fazem esse processo, assistentes sociais ali sob a supervisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tem até uma sala, assim, uma brinquedoteca para as crianças, muito acolhedor, assim, muito digno, muito assim, perspicaz para esse problema que é muito grande hoje no nosso Brasil e que é invisível. Então, eu acho que isso é um exemplo de inúmeras contribuições, de novo, no social, na preservação do meio ambiente e na questão de governança, por compliance, por auditoria. Tem toda uma estrutura dentro da companhia já de muitos anos. Não é por conta do ESG. Porque nós, né? Não é um modismo, um DNA da própria porque empresa, nós somos, né, assim, porque nós acreditamos e pensamos assim. E você hoje daria alguma dica para empreendedores que queiram começar exatamente nesse setor de varejo, que queiram empreender na área de shopping center? Qual é a tua dica para um empreendedor? André, eu acho que assim, tudo precisa de tempo, de quilômetro rodado. Nada vem fácil. O que vem fácil, vai fácil. Tudo requer muito trabalho, muita paciência. E mais do que tudo, é você acreditar que vai dar certo. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Óbvio, não é uma expressão que os americanos usam, gambling, não é uma aposta. Você não pode fazer uma aposta, porque aí vai dar errado. Então você tem que escolher o produto certo, o local certo, o ponto, entender qual é o seu público, como que você se comunica com o público, quais são os desejos que eles têm, enfim, como que você vai evoluir isso no tempo, em termos de escala, em termos de produção, em termos de comunicação, né, de tudo isso que você está produzindo. É assim, achar o produto certo, achar o ponto certo. Mas nada vai dar certo se você não acreditar que vai dar certo. Agora, você vai ter que abrir mão
você vai ter perdas e você vai passar por inúmeros desafios. Eu gosto de citar o exemplo do vendedor de seguros, principalmente seguro de varejo. Puxa, vender seguro é muito difícil, principalmente no Brasil, que nós não temos a cultura do seguro. Então todo mundo chega a vender, eu vou te vender o seguro e tal. Eu não quero, não. Poxa, parece um negócio deprimente. A pessoa vai embora com tanta rejeição, com tanto não, mas se no 100º for um sim, ele vence. Agora, se ele desistir no 91º, ele não chega lá, né? Entendeu? Então, é o objetivo, é você ter o objetivo e ter muito foco. Eu acho que a gente tem que também acabar com a lei de Gerson, né, que é de levar vantagem em tudo. A gente sempre quer fazer a coisa ali, um quebradinho, uma gambiarra, tal. A gente tem que parar com essa cultura. É trabalhar, é se dedicar, é se esforçar, que vai dar certo, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Foi excelente a nossa conversa, foi uma aula, a conversa com Wander Jordano, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Multiplan. Wander, muito obrigada pela sua participação e foi ótimo, acho que você deu dicas fundamentais para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Andréia, você que é uma grande liderança, que está sempre inspirando, principalmente jovens, né? Você tem uma plataforma ali dentro do próprio LEAD, né, que estimula, né, os jovens, né, debates, integra, né, com pessoas com mais experiência e tal, e eu acho que essa troca, né, de experiências acho que é fundamental. Enfim, você que tem um papel tão importante aqui na sociedade do Rio de Janeiro, fomentando os negócios e interagindo, né, o público e o privado, eu agradeço o espaço, a JB, eu sou um fã incondicional da 99,9 no dial do rádio, entendeu? Eu acho que assim, leva a cultura, a rádio, né? E enfim, hoje os canais, né? Todos os canais disponíveis da JB, ela leva a cultura e leva a música de excelente qualidade. Então, muito obrigado. Para mim, é mais um dos meus sonhos sendo realizado. Eu que escutava a JB e hoje eu estou aqui falando na JB. Muito obrigado. Muito obrigado a você, maravilhoso. Obrigado.